Saúdo os irmãos na paz do Senhor. Louvado seja Deus por mais um domingo, mais uma semana que nós estamos iniciando. E eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo 2, e apenas o versículo 9. É um versículo bem conhecido. Como o evangelista falou, o Senhor cuida de todos os detalhes. O inimigo pode se levantar quantas vezes ele quiser, mas em todas elas o Senhor coloca ele no chão, ele perde. Oremos pelo nosso carro, porque já é a segunda vez que o inimigo tem cercado, mas eu creio que maior é aquele que nos guarda do que aquele que está nesse mundo. E o versículo diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Aleluias. Nós somos a geração eleita, um povo escolhido, um povo separado, um povo, como eu posso dizer, que o Senhor escolheu com tanto amor cada um de nós. Ele nos separou, cada um de nós, com o seu dom, com a sua qualidade, com os seus defeitos. Mas nós somos especiais para Deus, nós somos importantes para Deus. E aí, quando nós começamos a ler esse versículo, começa a vir algumas questões na nossa mente. A primeira pergunta, quando nós começamos a ir na casa do Senhor, a caminhar no Evangelho, e aí as pessoas começam a falar: olha, Deus quer te usar, você tem um chamado, você tem uma promessa, você tem algo para fazer na presença de Deus. Você começa a se questionar: qual é a minha missão na casa do Senhor? O que Deus quer de nós? O que Deus quer de mim? Qual o meu chamado? E aí vão se formando perguntas, e muitas vezes nós não temos as respostas. Claro que cada um de nós temos uma qualidade diferente. Eu não sei passar uma nota no violão igual o irmão Leandro, e talvez ele não consiga, ele seja mais tímido para falar da palavra de Deus, mas fale da forma que ele saiba falar. Mas eu não tenho o dom nem o chamado para tocar nenhum instrumento na igreja. Então, se eu olhar bem, não é isso que Deus tem para mim. Posso tentar, já tentei uma vez, tentei fazer o curso de teclado, desisti, porque, olha, só por Deus mesmo para entender aquelas notas. Mas aí vai vindo outros questionamentos. E aí, em vez de nós procurarmos no manual que o Senhor deixou para nós começamos a procurar em coisas aleatórias. Nós procuramos em profetas, em profecias, em pessoas que têm o dom de revelação, quando, na verdade, se cada um de nós nos proporcionarmos a lermos a palavra de Deus, a resposta que a gente precisa e procura está diante da palavra do Senhor. Está diante da palavra, aquilo que nós precisamos saber. O Senhor foi tão maravilhoso ao nos escolher, que Pedro aqui ele fala, bem no início do versículo, que nós somos um povo eleito pelo próprio Deus. Olha só, no meio de tantas pessoas, no mundo onde há tanta discriminação, há tanto preconceito, há tantas coisas assim absurdas, o Senhor olhou para nós de forma diferente. Ele nos escolheu, Leandro, para estarmos aqui. Ele te escolheu como instrumento da casa do Senhor, para tocar nesse ambiente, para elevar a nossa alma em espírito, a adorá-lo, através do som do instrumento que você toca. Você foi eleito por Deus para fazer isso.
E o Senhor foi te aperfeiçoando. Eu acredito que teve momentos de dificuldade, momentos que você fala, nossa, errei essa nota, mas você persistiu, mas você não desistiu, porque o Senhor foi aperfeiçoando a sua vida e o seu dom. E a cada dia, você quer fazer o melhor diante de Deus. Você é um eleito do Senhor como instrumento na casa do Pai para tocar os instrumentos. E que em meio a tantas pessoas, fomos escolhidos para sermos a sua igreja. O Senhor vai, como o Adercio falou, né? Nós somos e não somos uma família. Temos aí uns 15 anos de amizade, acho que até mais. E aí Deus vai colocou o evangelista de uma forma, ele mais tímido, o Adercio mais agitado, a Núbia mais agitada, e Deus vai colocando cada um do seu jeitinho, e todos vai compondo a igreja do Senhor. E cada um de vocês é essencial na casa do Senhor. Nós não somos menores na casa do Senhor. Laura, você é o melhor na casa do Senhor, como uma levita na casa do Senhor. Pedro, o seu jeito extrovertido e alegre é o seu jeito de receber as pessoas na casa do Senhor. O Senhor te escolheu assim. O Senhor te separou assim. O Senhor te fez assim. E você não precisa mudar para agradar ninguém. Porque aquele que te escolheu te formou da forma que você é. E muitas vezes, irmãos, nós queremos mudar, nós queremos ser diferente para agradar as pessoas, quando na verdade nós precisamos fazer as coisas para que Deus se agrade de nós. Em João 15:16, a palavra diz assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Eu e você somos uma escolha de Deus. E vocês acham que Deus poderia fazer uma escolha errada? Não, irmãos. As coisas do Senhor são perfeitas. As coisas do Senhor são com excelência. Então você foi uma escolha certa do Senhor. E aí o versículo fala sobre o sacerdócio real. E Pedro ali nos explica que o sacerdote era o único que poderia entrar na presença de Deus. Ou seja, eu chegava lá, precisava falar algo, e aí eu ia, conversava com o sacerdote levava diante de Deus. Ele era um mediador entre o homem e Deus. O sacerdote atestava a vida pecadora do homem, a santidade de Deus e, por consequência, a necessidade de certas condições para que o pecador pudesse se aproximar da divindade, ou seja, aproximar-se de Deus. Então, o sacerdote, ele examinava a nossa causa, a nossa situação e levava diante de Deus, apresentava diante de Deus. Em Êxodo 19:6, o Senhor fala, a parte A diz: e vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Quando cremos em Jesus, como Filho de Deus, o Salvador enviado ao mundo para salvar. Ou seja, a nossa função é crer naquele que foi enviado para nos salvar. A nossa função é estar na presença do Senhor. Em Zacarias, versículo 6:13, a parte A diz assim: será revestido de glória, assentar-se-á no seu trono e dominará. Será um sacerdote em seu trono. Nós servimos a este rei, temos o privilégio de entrar na presença de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Ou seja, naquele tempo era-se usado o sacerdote. Hoje, quem leva nossas causas diante do Senhor é o próprio Jesus. É interessante que algumas pessoas têm o hábito de falar
que entra no quarto, fecha a porta e chama Jesus para conversar, chama Jesus para ter uma conversa. E quando você faz isso, o Senhor escuta ali o que você tem falado, seja um pedido de cura, seja um pedido de restauração, seja um pedido de salvação. E Ele escuta ali a nossa oração, Ele vai ouvindo aquela conversa, e aí Ele leva até Deus, para que o Senhor opere naquela situação da maneira que Ele quer. Então, irmãos, nós temos o acesso livre a Jesus. Como povo escolhido, como povo separado, você tem o acesso livre a Jesus. E muitas vezes nós dificultamos esse acesso, colocando impedimentos e barreiras, achando que Deus não está nos vendo, achando que Jesus não está nos ouvindo, quando na verdade é você que não tem aberto a tua boca e não tem falado com o Senhor. Nós sabemos que o Senhor sonda e conhece o nosso coração, mas é necessário que nós descemos à casa do oleiro para falar com Ele. Ele precisa ouvir a nossa oração, Ele precisa ouvir o nosso clamor, Ele precisa ouvir a nossa voz. E Jesus, Ele faz esse papel do sacerdote. Eu me lembro que alguns anos atrás, tenho mais ou menos uns 7 anos, que eu estou fazendo o tratamento da tireoide, e o meu primeiro exame, quando acusou o nódulo, você escuta a palavra nódulo, você pensa no pior. Você nunca vai imaginar que um nódulo é qualquer coisa. Você já pensa, infelizmente a gente já pensa no pior. E eu me lembro que quando eu li aquele exame, teve uma manhã que eu acordei muito desesperada. E eu abracei o travesseiro na cama e eu chorava, e eu chorava, e eu chorava, e eu chorava. E eu falei assim para Jesus: Jesus, senta aqui, me dá seu colo, porque eu estou angustiada, Pai. Que não seja nada de grave, que o Senhor tire essa angústia do meu coração. E ali eu sei que o Senhor aliviou a minha alma de tal forma, que aquele choro foi cessando, e a calma foi entrando na minha vida. E hoje, para a honra e glória do Senhor, eu não tenho mais nódulo nenhum na garganta, e não passei por nenhum procedimento na terra, somente pelo procedimento que há no céu. Porque eu creio que eu fui operada e liberta pelo sangue de Jesus. Em 1 Timóteo 2,5, diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. É aquilo que eu já falei, Jesus Cristo. Jesus Cristo, o homem, foi o nosso mediador. E aí o versículo vem e fala assim: nós somos a nação santa. Olha só o tamanho da responsabilidade que nós temos. Ser santos. Santo nós sabemos que nós não somos, porque o único que foi santo foi Jesus. E mesmo assim Ele foi julgado por mim e por você. Mas nós somos separados para servir a Deus. E isso deve ser a nossa real ocupação. Irmãos, se você foi separado para servir a Deus, essa tem que ser a sua real ocupação. Esse é o seu dever, fazer com excelência, fazer o seu melhor na casa do Senhor. Devemos servir ao Senhor com excelência. Devemos ser exemplos para a nova geração que está se formando. Está vindo aí uma nova geração. Hoje, se nós observarmos, muitas pessoas nem trazem as Bíblias para a igreja. A tecnologia está tão avançada que nós temos sim a Bíblia no celular. E estamos carregando pouco a nossa Bíblia de papel. Não estou julgando ninguém não, irmãos, nem falando mal. Estou falando de como a tecnologia vai entrando, né, e vai mudando as coisas. Você vê as pessoas, você vem vindo para o caminho da igreja, você vê as pessoas mais antigas, todos com a sua Bíblia embaixo do braço. Um jovem já é mais difícil. A geração nova já é mais difícil. Esses dias a gente estava vindo, e ali em Pirituba tem uma congregação cristã.
E eu achei tão bonito, porque tinha mais ou menos no B uns 50 jovens ali. E eles todos de terno, as meninas todas de social, né? E com os instrumentos. Eu falei, meu Deus, olha que mocidade bonita. Né? A doutrina deles é essa, de que eles têm que... E eu falei, é verdade, essa geração aí, é muito difícil você ver. Em Êxodo 19:6, diz assim: e vós serei um reino sacerdotal e o povo santo. Em Deuteronômio 7:6, porque povo santo é ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fostes o seu povo especial. De todos os povos que há sobre a terra, fomos escolhidos por Deus para salvação e santificação. Então, se você tem alguma dúvida nessa noite, de que você foi escolhido, de que você foi separado, é o momento de você abrir os seus ouvidos e penetrar essa palavra no seu coração. Você não está aqui na casa do Senhor por acaso. Você não está aqui para simplesmente ocupar mais uma cadeira. Você está aqui como povo escolhido, como sacerdócio real. Você está aqui para fazer a obra do Senhor. Você está aqui para colocar a mão no arado e fazer com que essa obra cresça. Não duvide daquilo que o Senhor tem colocado nas tuas mãos, porque o Senhor vai capacitar a cada um de nós a fazermos o melhor diante dele. Só que para que o melhor aconteça, é necessário que nós nos diminuamos na presença do Pai e permitimos que ele cresça em nós. Porque enquanto nós queremos ser grandes diante de Deus, nada acontece. Mas a partir do momento que você se diminui, que você se prostra, que você se ajoelha, que você coloca a sua boca no pó, que você vai para o secreto, é o momento que Deus começa a colocar a obra em atividade. É o momento que o Senhor te coloca a andar com excelência, andar, e o seu nome começa a ser ouvido nos 4 cantos dessa terra, porque você tem anunciado o nome daquele que te salvou, o nome daquele que te separou, o nome daquele que te escolheu como figura santa, como sacerdócio real. Ele não quer um povo cheio de meninice, ele quer um povo santo, um povo que jejua, um povo que ora, um povo que busca a presença do Senhor. Aleluias. E nós temos deixado isso passar. O Adercio falou algo importante. Quando a gente começa a orar e jejuar, parece que fica mais difícil. Parece que quanto mais você fala para Deus, Deus, eu vou fazer esse propósito, o negócio fica apertado. Eu estou num propósito com Deus. Esses dias até falei para o Rodrigo. Eu falei, nossa, falei, Deus tá usando você para me testar. Eu fiz um propósito com o Senhor que por um determinado tempo eu não vou tomar refrigerante. E assim, né, o refrigerante que eu mais gosto é aquele Guaraná Antártica. E aí, falei pro homem, eu falei, olha, eu só vou tomar suco, não vou tomar refrigerante. E aí esse negócio de jogo do Brasil, aniversário, e compra refrigerante, Coca-Cola, compra Fanta. Aí quando foi esses dias, ele chegou com 2 garrafas do abençoado do Guaraná, que chega suava a garrafa assim. Eu falei, Jesus, o evangelista tá demais. Aí eu falei assim, não, Deus. Ele trouxe o suco, eu falei, mas Jesus. E eu ficava olhando aquela garrafa e falava, Senhor, eu não vou tomar. Meu propósito falta pouco. E tava lá o bendito do Guaraná. Passou. Irmãos, o refrigerante na minha casa nem sobrava, pois ficou mais de uma semana uma garrafa fechada na geladeira. E aí, se juntamos para ver o jogo. O abençoado chegou de novo com o Guaraná. Eu falei, meu filho, leva uma Coca, leva uma Fanta. Não me prova desse jeito. Mas se o Senhor não fizer prova de nós, como Ele vai saber se nós vamos ser aprovados? Como eu vou saber se Deus está recebendo
esse propósito que eu fiz se eu não for provada nesse sentido? E aí ele ainda virou para mim e falou assim: mas eu trouxe suco para você. O seu suco está aí, eu não esqueci de você. Mas o Senhor nos prova para no final nós termos aprovado por Ele mesmo. É igual o jejum que a gente estava fazendo no meio do ano, que a Núbia falou que não ia comer doce. Toda semana tinha um doce na casa dela. Agora tem doce lá? Fala a verdade. E é isso que o Senhor faz. Glória a Deus. Ai, Senhor. Nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Somos propriedade exclusiva de Deus. Nosso dono é Deus. Nossa vida pertence a Deus. Nós somos totalmente do Senhor. E nós temos um dono. Somos propriedade do próprio Deus. Somos um bem muito precioso para Ele. E sabe como o Senhor comprou nós? Com o seu precioso sangue vertido naquela cruz. Olha o preço que o Senhor pagou para que nós possamos estar aqui nessa noite, adorando e exaltando o santo nome do Senhor. E não há um lugar melhor para se estar que não seja na casa do Senhor. Os dias que você não vem na igreja, parece que falta algo dentro de você. Se você não vê o sorriso da Laura, se você não vê a Núbia que hoje veio só pela graça. A pastora hoje se emocionou e falou: ó, nova moda. Vocês viram, né, irmãos? Mas isso é o nosso início de semana. O dia que o Pedro não está para sorrir, para dar uma risada, porque ele é o contrário do meu. Enquanto o meu Pedro é todo sério, ele é todo alegre. Faz falta essa nossa comunhão. Faz falta a gente ver a Júlia, a gente ver a Pamela. Faz falta. É o início da nossa semana, é a nossa reunião familiar com vocês. Porque essa é a nossa nova família, a IDB Jaraguá nesse momento. E todos nós fomos escolhidos e comprados com um alto preço. Um preço de sangue, um preço vertido naquela cruz. E nós temos que dar o nosso melhor diante da presença de Deus. Nós temos que ser melhores diante da presença de Deus. Aleluias. Em 1 Pedro 1, 18, 19 diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. O preço foi pago por mim e por você na cruz. E nós temos uma missão: anunciar as grandezas de Deus, anunciar o evangelho do Senhor, anunciar que Ele salva, anunciar que Ele cura, anunciar que Ele liberta, anunciar que Ele tem vida nova para aquele que se achega diante da presença dEle. Aleluias. Estava ouvindo a Laura falar do casamento, e ali eu comecei a refletir, falei: nossa, nossa igreja é uma igreja casamenteira. Só esse ano foi 2 casando aqui. O ano que vem o Thiago também já vai casar. É um mistério isso aí, pastor. A igreja dos casamentos. E olha que bênção, mais uma família formada na presença do Senhor. Mais uma família que se formou na presença do Senhor. Já estão gerando um fruto do relacionamento deles. Um fruto que vai trazer bênção, que vai trazer alegria, que vai encher a casa deles. Aleluias. E eles escolheram estar no melhor lugar, na presença do Senhor, no melhor caminho, que é a presença do Pai. Em Colossenses 1,13 diz:
o qual nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O nosso dever é proclamar a palavra de Deus. Nosso dever é falar do poder, da glória, a sabedoria, a graça, a misericórdia. O nosso dever é amar as pessoas. E o principal é termos santidade na casa do Senhor. Termos reverência na casa do Senhor. Porque muitas vezes nós achamos que ser santo é sentar na cadeira, estar no culto de domingo. Não. Ser santo, ter santidade, é você renunciar às coisas desse mundo. É você renunciar àquilo que a tua carne deseja. Porque muitas vezes nós damos lugar à nossa carne, e a nossa carne é fraca, e ela vai deixando se levar, e quando você vê, o Espírito Santo não habita mais na sua vida. E o Senhor te escolheu mesmo assim, falho, pecador. Ele sabe aonde você tropeça, mas todos os dias Ele te dá a oportunidade de você pedir perdão, e você renunciar àquilo que tem te afastado da presença de Deus. Renuncie nessa noite aquilo que tem te afastado da presença de Deus. Irmãos, porque o Senhor, Ele nos dá a condição de nós renunciarmos o pecado. E Ele nos ajuda a nos livrarmos daquele pecado que tem nos tragado, que tem nos contaminado, que tem nos afligido. Algumas coisas nas nossas vidas param porque nós estamos cuidando do nosso pecado e deixando as coisas de Deus de lado. E o pecado só vem para destruir a nossa vida. Ele pode trazer um prazer momentâneo, mas quando aquele prazer passa, você sente um peso sobre a sua vida. Você se sente tragado pelaquela situação. E você mal consegue olhar para aquele que está do seu lado. Eu sei, irmãos, que quando nós temos algum vício, alguma coisa que é como um usuário de drogas, quando ele é muito viciado, quando começa o processo de libertação, de cura, quando ele fica naquele tempo de abstinência, ele chega a ficar louco, querendo aquela droga, querendo aquela satisfação. Só que quando ele se dá a oportunidade de ser limpo, ele luta contra esse desejo da carne dele. É como o louvor que diz: eu quero matar a minha carne. Nós temos que enfrentar sim a nossa carne. Proclamar o evangelho é você olhar para alguém e dizer: Jesus te ama. Você é especial para Deus. Você foi escolhido por Deus. Amar como Deus amou. Eu estou seguindo uma moça no Instagram e ela perdeu a filhinha dela, acho que de 2 anos esses dias, por uma negligência médica. E eu tenho acompanhado essa moça e ela está passando por um processo muito difícil do luto. E esses dias ela postou lá umas fotos da neném, a menininha, a coisa mais linda. E ela relatou lá o que tinha acontecido. Ela falou que a neném teve febre, ela levou, o médico tratou como uma rinite, a neném continuou apresentando febre, levou no médico, deu uma bombinha para a criança e não tirou um raio-x. Que quando viram a situação, infelizmente não deu tempo de salvar a nenenzinha. E o nome da nenenzinha era Laura. E aí eu estava vendo o relato dela e eu mandei uma mensagem para ela falando do amor de Jesus. Irmãos, é uma pessoa que tem não sei quantos seguidores, mas ela leu a minha mensagem, porque ela me respondeu. E eu falei para ela assim: eu não te conheço, eu estou vendo a sua história aqui, mas a partir de hoje você vai estar nas minhas orações. O nome dela é Tatiane, ela tem uma outra filha de 4 anos, e ela está sofrendo muito pela perda da Laura. E eu comecei a falar para ela, eu falei: olha, é difícil entender o processo
entendeu por que Deus permitiu que a sua filha fosse dessa forma. Mas eu quero te dizer uma coisa, o Senhor se importa com você, Jesus ama você, e você tem uma outra filha que é linda, que precisa do seu amor. E você precisa todo dia olhar para essa outra neném e tirar forças para caminhar, mas se apegue com Deus. E aí eu mandei a mensagem para ela. Na madrugada, quando eu acordo, eu tenho apresentado ela. E esses dias, olhando lá as postagens dela, ela teve uma postagem que ela colocou assim: por mais difícil que seja, eu estou lutando todos os dias, porque Deus tem segurado nas minhas mãos. Irmãos, e é tão dolorido o sofrimento dela, porque eu penso assim, meu Deus, foi uma negligência médica por causa de um raio-x. Aquela mãe está sofrendo agora. Mas ela está vendo que Deus ama ela através de outras vidas. E muitas pessoas têm mandado mensagens, porque eu tenho acompanhado, e ela tem falado que as pessoas têm falado muito de Deus para ela. E muitas vezes, quando acontece uma situação dessa, a nossa primeira atitude é rejeitar a Deus. A gente, por quê? E se revolta e blasfema. Não, ela entendeu que mesmo ela passando por esse processo, por esse vale, Deus tem um propósito na vida dela, e o Senhor ama a vida dela. E nós sabemos que quando uma pessoa está nesse processo da tristeza, do luto, da depressão, até no início do relato ela fala que a Laura, quando nasceu, tirou ela de um estado de depressão. Eu falei, meu Deus, como assim o Senhor, né? E hoje ela está... E hoje ela é um instrumento usado por Deus para falar com outras vidas. Porque ela foi dando os outros relatos de mães que começaram a observar melhor os seus filhos. E aí no médico, com mais cautela, com mais cuidado, pediu o exame. Para que outras mães não venham chorar como ela. Mas o que eu quero dizer com tudo isso, irmãos? Que o mais importante, ela precisa sentir amor neste momento. Ela não me conhece, eu não conheço ela, não sei da vida dela. Foi uma história que me chamou a atenção. Eu jamais podia imaginar que ali dos 10 mil seguidores dela, ela ia ver a minha única mensagem. Mas ela viu e respondeu e falou, eu agradeço você por estar orando por mim. Então, irmãos, é isso que é fazer a obra do Senhor. É você usar a sua rede social, não só para você curtir vídeos, ou falar mal de alguém, ou cuidar da vida dos outros, não. É para você falar do amor de Deus até para aqueles que você não conhece. É você demonstrar que aquele evangelho que você tem ouvido todo domingo, toda quarta-feira, que o pastor tem feito nas lives, que o evangelista tem orado toda quinta-feira, você está exercendo e fazendo a sua função diante da presença de Deus. Ele nos tirou das trevas para a luz. Você é luz por onde você passa. As pessoas têm que olhar para nós e ver algo diferente. Porque nós somos a imagem e semelhança de Cristo. Então há algo diferente em nós. E nós somos privilegiados por Ele ter nos escolhido com um amor tão grande, tão puro. E aí eu quero perguntar para você nessa noite. No início eu falei que nós nos questionamos em qual é a nossa missão, o que o Senhor quer de nós, qual é o nosso chamado. E agora, a minha pergunta é, como tem sido a sua conduta diante da presença do Senhor? Como tem sido a nossa conduta diante da presença do Senhor?
Será que na madrugada, quando o Senhor te desperta e você perde o sono, você tem orado ou você tem se perdido na tela do seu celular? Será que nos momentos que você escuta... Gente, se nós pararmos e pensarmos, irmãos, é tanta gente precisando de oração, é tanto sofrimento que está tendo nesse mundo, é tanta luta, é tanta dor, é tanta prova, é tanta gente sofrendo, amargurada, depressiva, angustiada, ansiosa nesse mundo. Depois que veio essa pandemia, nunca se ouviu falar tanto de ansiedade. E eu vou falar para vocês, eu estou me tratando disso, porque eu fiquei... É terrível quando você tem uma crise de ansiedade. Parece que o seu coração vai saltar pela boca e você fica... olha, é terrível. E eu tenho tratado isso, pedido a Deus que me liberte. Porque é uma sensação horrível você ter uma crise de ansiedade. Imagine essas pessoas que têm isso, o dobro daquilo que eu sinto. Eu tenho uma amiga que está morando no Paraná e esses dias ela postou para mim, ela postou uma foto de uma jovem de 15 anos e ela pôs umas carinhas chorando. Eu perguntei o que tinha acontecido. E ela falou que a menina de 15 anos tirou a própria vida. A menina estava depressiva, entrou na garagem do pai, amarrou uma corda e o pai encontrou ela pendurada lá. E no dia do enterro dessa menina, a filha dela virou para mim, a filha da minha amiga falou para ela assim: a próxima que você vai encontrar sou eu. E eu falei para ela: você tem que cuidar da sua filha. Ela pode ter 15, ela pode ter 20 anos, mas ela precisa dos seus cuidados e do seu amor. Porque Satanás está justamente aí para isso, para tragar e destruir a vida desses jovens. E se você não se atentar, não cuidar, infelizmente você pode encontrar ela da mesma maneira que encontrar a amiga dela. Olha como essa geração está vazia e perdida. Olha como essa geração está sem amor. E como tem sido a nossa conduta diante a tudo isso? Você tem mostrado ao mundo que vive na luz, ou tem gastado o seu tempo, ou procurando uma sombra para se recordar dos tempos das trevas? Às vezes nós estamos caminhando dentro da luz, mas aí vem mas eu fazia isso aqui, era tão bom. Deixa eu pedir um pouquinho, 5 minutos para Deus. Só que nesses 5 minutos o Senhor pode voltar e você pode ficar aqui. Nesses 5 minutos você pode ter deixado de salvar uma vida, falando do amor de Deus, falando daquilo que importa verdadeiramente. Então que nessa noite, irmãos, eu sei que falar sobre sermos eleitos, sacerdócio, nação santa, geração eleita, escolhidos, deveria ser, essa palavra é pregada de várias formas, com exaltação, com êxito, mas não, Deus nos traz a correção nessa noite, porque o Senhor quer um posicionamento da casa dele. O Senhor tem algo a fazer neste lugar, neste ministério, só que nós aqui que somos escolhidos e separados, precisamos ter um posicionamento diante de Deus. A nossa conduta precisa mudar diante das coisas do Senhor. Vai vir um novo ano, um novo tempo, um novo começo. E o que nós queremos para a IDB Jaraguá? Vamos se juntar como um povo escolhido, como um povo separado. Os pastores põem a mensagem lá no grupo, comenta, curte, dialoga com os pastores da sua igreja. Porque, irmãos, eles precisam de nós assim como nós precisamos deles. E a gente nem imagina o tamanho da tristeza que está dentro do coração dos nossos pastores muitas vezes. Porque a gente está tão ocupado com o nosso eu, com o nosso comodismo, com a nossa casa, com a nossa vida, que esquecemos de olhar para o irmão da esquerda, para o irmão da direita. Esses dias que eu não vim na igreja, eu estava com uma infecção urinária.
E todos os dias a Núbia falou comigo. Todos os dias ela perguntou como eu estava. E é interessante que a gente começava falando de saúde e foi emendando uma coisa na outra, uma coisa na outra. E muitas vezes a gente dá um bom dia lá no grupo, as pessoas nem respondem. Corpo, irmãos, é ajustado. Corpo é ligado. O corpo tem que interagir um com o outro. Vai vir aí, nós vamos ter o nosso amigo secreto, a nossa comida de Natal, a apresentação do Natal que o pastor está preparando, um momento de confraternização e união da nossa igreja. Mas que isso sirva para que nós possamos nos movimentar além de tudo isso. E sermos diferentes na casa do Senhor. Eu gostaria de orar com vocês nessa noite. Vamos orar para que o Senhor nos use como instrumentos da obra dele. Vamos orar para que cada um de nós possa usar o nosso meio de comunicação, seja a rede social, seja o nosso trabalho, que nós possamos ser canais nesse lugar para levar o amor de Deus a essas vidas que precisam tanto de salvação e de cura. Que vocês, nas orações de vocês, apresentem essa mãe, a Tatiane. Nós não podemos conhecer, mas o Senhor sabe, conhece ela em especial. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, diante da tua presença nós nos colocamos nessa hora, Senhor Deus, gratos a ti por esta palavra, por esta mensagem, Senhor Deus. Pai, nós somos gratos a ti porque o Senhor nos escolheu, porque o Senhor nos separou, Senhor Deus, e porque o Senhor tem cuidado de nós de forma especial, meu Pai. Mas nessa noite, Senhor Deus, nós queremos nos colocar diante da tua presença, pedindo para que o Senhor venha nos usar como instrumentos da tua obra, instrumentos, Senhor Jesus, para falar do teu evangelho, instrumentos para falar do teu amor, meu Pai. Faz de nós um povo forte, faz de nós, Senhor Jesus, um povo de luz, que aonde quer que nós chegamos, as pessoas possam ver algo diferente sobre as nossas vidas, Pai. Põe por terra todo impedimento, meu Deus, toda frustração, toda oração contrária, Pai amado, tudo aquilo que o inimigo tem armado contra as nossas vidas, contra este lugar, que o Senhor coloque por terra nesta noite, meu Pai, que os teus anjos, Senhor Deus, venham acampar sobre este lugar, que o Senhor venha enviar vidas, Pai amado, sedentas do teu amor, sedentas de cura, sedentas de salvação, Pai amado, para que esta igreja venha ser cheia da tua presença, venha ser cheia de um povo forte, um povo escolhido, um povo, Senhor Deus, que foi lavado e remido pelo teu santo sangue nesta noite, meu Pai. Senhor Deus, que o Senhor vai de encontro a cada vida sobre este lugar, que o Senhor vai de encontro, Pai amado, na vida da Laura e do Pedro, na vida do pequeno Miguel que está sendo gerado, meu Pai, que o Senhor derrame grandes bênçãos sobre esta família, que eles sejam abençoados, que eles sejam prósperos, meu Deus. Abençoe a vida do irmão Leandro, da irmã Pamela, meu Pai, que o Senhor venha alcançar a vida da tua serva nesta noite, providenciando tudo aquilo que eles têm colocado diante de ti. Abençoe a vida do evangelista Rodrigo, a vida da Nicole, do Mateus, da Josiane, meu Pai, do Pedro, da Maiara, da Gabriela, meu Pai, a vida da Sara, da vó Sueli, a Núbia e o Aderso, Senhor Deus, a irmã Pamela, a irmã Penha, Senhor Jesus Cristo, a irmã Penha, Senhor Jesus, venha ser alcançado nesta noite, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai amado. Põe por terra todas as cadeias, põe por terra todas as barreiras que têm impedido, Pai amado, essa casa de crescer, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai amado, que nós possamos ser escolhidos por Ti, como soldados fortes, que nós possamos estar sobre as frentes de batalha, meu Pai, e que possamos alcançar, Senhor Jesus, as vidas que estão sedentas, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai amado. Eu creio em Ti, Senhor Deus, e sei que o Senhor tem feito todas as coisas, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. É o que eu te peço, Senhor, e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, que vocês possam guardar essa palavra no
coração de vocês. E que nós possamos ser uma geração eleita, um povo forte, para que nós possamos vencer aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Aleluias. Eu devolvo a palavra para o pastor Adércio. Sou Igreja de Deus.